Então, bom dia para todo mundo, nesta sexta-feira, nesta primeira semana do tempo do Advento. Então, vamos iniciar fazendo a oração, pedindo ao Senhor as bênçãos e graças para que vivenciemos bem este dia, iluminados pela Sua Palavra, e possamos fazer a experiência dessa Palavra que abre os nossos olhos e abre o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai, Senhor, vosso poder e vinde, para que vossa proteção afaste os perigos a que nossos pecados nos expõem e a vossa salvação nos liberte. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, para a nossa meditação, nós temos o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do versículo 27 ao versículo 31, que é a narração da cura dos dois cegos. Esses dois cegos que gritam para Jesus: tende piedade de nós, filho de Davi. É muito significativo que esses cegos, ao clamarem por Jesus, eles já dão testemunho que já começaram a enxergar. É muito interessante que eles demonstram a fé, tanto que Jesus vai perguntar a eles: vocês acreditam que eu posso fazer isso? E de novo eles reafirmam esta confiança, esta certeza. Sim, Senhor. Então Jesus toca nos olhos deles e eles começam a enxergar. Mas aí Jesus diz que o milagre foi justamente resultado da confiança, da fé que eles tinham em Jesus. É muito claro para os evangelistas sinóticos que a fé é a garantia para que, de fato, nós nos abramos para a ação de Deus. Claro que a fé é abertura, a fé não é toque mágico, a fé é uma disposição que nos coloca e nos habilita, nos capacita para perceber a presença de Deus e logo a sua ação na nossa vida. Então nós não podemos pensar que a fé muda o coração de Deus ou o pensamento de Deus, mas a fé nos sintoniza com o pensamento de Deus e com a ação de Deus. Então, quando nós manifestamos a nossa fé por atitude de confiança, de paciência até, esperando o tempo de Deus, então nós não estamos mudando Deus, mas estamos nos mudando, ou seja, estamos nos convertendo, estamos passando por um caminho que de fato nos conduz a enxergar ainda melhor. É significativo que aqui se apresentem dois cegos. Esses dois cegos poderiam, de uma forma simbólica, eles poderiam representar a cada um de nós na pluralidade das nossas cegueiras, que nós poderíamos assim resumir, assim, grosso modo, dois tipos de cegueira. Então, uma cegueira espiritual, essa cegueira muito mais profunda e muito mais séria e grave, e também a nossa cegueira material. Então, há pessoas até mesmo que são desprovidas da visão física, mas têm uma visão espiritual muito profunda, e isso se manifesta sobretudo nas suas virtudes. Então, ela enxerga muito melhor do que aqueles que têm a saúde da sua vista física. Então nós poderíamos dizer que esses dois cegos, eles representam essa pluralidade de cegueiras que nós temos e que naturalmente nós precisamos e necessitamos da cura. Mas antes mesmo de conservarmos simplesmente a nossa visão física, nós precisamos ter a visão da fé, porque foi justamente isso que provocou, garantiu, teve como efeito a cura da vista física, como a gente viu aqui no Evangelho. Jesus disse: faça-se conforme a vossa fé. Então, se eles tinham fé, então eles já estavam enxergando. Eles estavam enxergando, em primeiro lugar, Jesus como o filho de Davi e Jesus como aquele que tem piedade. E essa maneira de se expressar, de se dirigir a Jesus, já é testemunho de quem vê.
Há tantas pessoas que enxergam com os olhos do corpo, mas não têm fé. E, portanto, elas padecem de uma cegueira muito pior, muito mais grave. É para nós esse grande desafio, né, de nos deixarmos tocar por Jesus, né? Diz que Jesus tocou os olhos deles, mas como é que o Senhor nos toca hoje? O Senhor nos toca hoje, sobretudo com a sua palavra. Então, quando nós dispomos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor, é o toque que Ele nos dá. E essa palavra, que muitas vezes na própria Sagrada Escritura é chamada de luz, tua palavra é luz para os meus pés, tua palavra é uma luz na minha estrada. Então, essa palavra é que vai, de fato, curando a nossa cegueira espiritual. A tradição bíblica, né, apresenta a cegueira como o desconhecimento da palavra de Deus. Então, ser cego é não enxergar, mas não enxergar a luz da palavra de Deus. Tanto que, muitas vezes, até as pessoas simples dizem assim, né? Não tem a luz dos olhos. Então, não ter a luz dos olhos significa ser cego. Então, não ter a luz da palavra de Deus também é um tipo de cegueira. Este advento, né, que nos coloca no caminho rumo à luz, né, que é Cristo. Por isso que a noite de Natal é a noite que resplandece, né, a luz de Cristo, essa luz que vence as trevas, né, como diz o próprio Evangelho de São Mateus, né, um povo que andava nas trevas, que jazia nas sombras da morte, viu despontar uma grande luz. Então, esses cegos representam justamente este povo que vivia à sombra, né, que vivia nas trevas, e que, ao encontrar-se com Jesus e aderindo a Ele pela fé, este povo foi curado, né? Isto é, o cego começou a enxergar. E isso é cumprimento das promessas do Antigo Testamento, sobretudo o profeta Isaías. Ele vai nos falar justamente de que o Messias, né, quando chegar, ele vai fazer os cegos verem, ele vai fazer os surdos ouvirem, os mudos falarem, assim por diante. Então, essa cura desses dois cegos, como nós já dissemos, né, como resposta à fé que eles professam em Jesus, e portanto essa fé já era uma visão, e como já dissemos, né, uma visão mais importante do que a vista física. Então eles aderem a Jesus pela fé, porque já estão enxergando, e as consequências é que também eles começam a enxergar com os olhos do corpo. Então peçamos ao Senhor que neste tempo do Advento, né, que nos ajuda a acolher a palavra de Deus, essa luz que vence, né, todas as trevas, que tira a nossa cegueira, que abre os nossos olhos, sobretudo os olhos do nosso coração, para enxergarmos a presença de Deus entre nós, para enxergarmos a sua ação em nós e por nós, e também nos fazer testemunhas de tudo isso. Então, que o Senhor nos ajude, nos conduza, nos guie com a sua palavra, com a sua presença, neste tempo tão belo do Advento, rumo à celebração da manifestação da grande luz, o nascimento de Jesus Cristo na gruta de Belém, naquela gruta fria, naquela gruta escura, mas que foi iluminada, e a partir dali iluminou todo o mundo. Então, que o Senhor, de fato, que é a luz do mundo, cure a nossa cegueira, não só uma cegueira como dificuldade de enxergar a luz material, mas sobretudo a cegueira que fecha o nosso coração e fecha a nossa mente. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.